Olá galera da Arsenal Brasil, esse é o terceiro vídeo que eu estou gravando em seguida. Perdoem se minha voz estiver ido completamente para as cucuias, a minha garganta já não estava muito boa. Jurien Timber talvez seja a contratação mais difícil de entender do Arsenal, do ponto de vista de eu nunca vi esse cara jogar na vida, mas acho que taticamente não é tão, digamos assim, exótica quanto a contratação do Havertz, né? Que nunca jogou na posição que o Arteta o vê, mas eu vou fazer só um adendo a essa história do Havertz. Outro dia eu tava vendo um podcast da Tifo. Pra quem não sabe, a Tifo é tipo um canal de tipo tática super nerd da The Athletic. E tem um vídeo de 2 anos atrás dos caras desesperados querendo que o Havertz jogasse no meio campo pela esquerda. Então eu achei isso muito curioso, achei interessante de falar assim, que é algo do tipo ninguém entende porque ninguém nunca tentou, mas enfim. Vamos falar do Timber. Timber é. Ai meu Deus! Isso aqui não vai pro ar. Ai, Vocês vão ver um corte estranho nesse vídeo em algum momento. Foi porque eu derrubei café em mim mesmo tentando começar a falar. E aí eu vou começar de novo, mas eu não vou fazer outro vídeo porque eu tô com preguiça. Timber é um jogador que tem jogado majoritariamente de zagueiro, mas ele é um tipo de zagueiro um pouco diferente do que a gente está acostumado a identificar como zagueiro. Eu explico. Quando a gente olha para as estatísticas dele, a gente consegue ver. E agora eu me toquei que eu não coloquei para vocês. Vamos lá. Não, muito pequeno. Quero maior. Isso. Fica difícil de ler, né? Mas, enfim. Eu vou tentar ler para vocês. Mas você tá vendo que tá tudo verde ali? As estatísticas de cima são relacionadas à criatividade dele, né? Criação de assistências e gols e a partir do que ele produz. As do meio aqui são as estatísticas de passe dele. E as estatísticas de baixo são as estatísticas defensivas. Você vê, estão meio vermelhas. Por que isso? Porque o Ajax, na liga dele, é tão dominante que, na verdade, os jogadores fazem poucas ações defensivas por jogo. Porque o time dele está sempre com a bola. Então, isso não são estatísticas muito relevantes para avaliar um zagueiro de um time dominante hoje em dia. A gente tem que ir um pouquinho mais profundo nas estatísticas e chegar aqui. Essa estatística de passe completa dele, a gente vai ver que muito legal. Ele está no verdaço de quase tudo, como a gente pode ver. Ele está no vermelho aqui de passes completed long, passes attempted long, ou seja, mas o índice de porcentagem de passes completos né, é relativamente alto. É um jogador que, quando tenta passes longos, geralmente acerta, mas dentro do esquema do Ajax ele é muito desincentivado a esse tipo de passe. Então, numericamente, ele é um cara que passa super pouco, né? E a gente vê aí que, enfim, o cara tem, tem números de passe absurdos, tem números criativos bem razoáveis. A gente vê defensivamente, olha, defensivamente ele não parece muito bom volumetricamente, mas quando a gente vai para as porcentagens, ele é um cara muito bom. Ou seja, ele desarma em 75% dos duelos, ele perde poucas bolas no pé de ferro e tudo mais. E aí tem uma estatística interessante. Defensivamente, volumetricamente, essa estatística, ele desarma muito pouco no campo de defesa, mas ele desarma muito no campo de ataque para um zagueiro. Ele desarma bastante no meio do campo para um zagueiro. Isso é muito interessante. Ou seja, um jogador que
tá muito confortável jogando, né, em cima dos caras, que é uma característica dessas contratações do Arteta, né? E fundamentalmente a gente está falando de um jogador aqui que não vai jogar de zagueiro o tempo todo. Por quê? Porque tem uma grande falha no jogo dele. Tem muito a ver com o fato dele ter apenas 1,78. Ele é, cadê? Um cara bem medíocre pelo alto, né? Ele ganha menos de 50% das bolas pelo alto que ele disputa. Então, a gente não está falando aí de um exímio jogador pelo alto. Mas é nessa posição aqui, na de lateral direito, onde ele deve jogar a maioria dos minutos dele. Por quê? Porque ele é um cara que consegue inverter muito bem como volante, né? Jogar no meio campo de forma muito confortável. Então, em jogos onde a gente queira dar muita liberdade para o nosso jogador de 5 de frente e jogar no 2, 3, 5, botar o Zinchenko e o Timber no meio, e talvez até recuar um pouco mais o Rice. Isso é uma coisa totalmente possível. Em jogos onde a gente queira inverter, né, só o Timber, e a gente pode tirar o Zinchenko, botar o Gabriel aqui, fazer um 3-2 com o Ben White. A gente pode usar o Ben White de zagueiro e botar ele de lateral para descansar o Saliba. Ele é um jogador que dá muitas opções nesse lado do campo, né, no lado direito do campo, para a gente rodar elenco, para a gente tentar variações dentro do sistema do Arteta. E ele é um cara muito seguro na bola, um cara muito rápido, fisicamente muito forte, que vai agregar demais a esse time. Então, assim, eu acho a contratação do Júnior Timber excelente. O colega de zaga dele no ano passado, o Lisandro Martinez, também não é um cara muito alto. Também tem características muito parecidas com a do Timber e foi bem na Premier League, né? Ele foi muito exposto como zagueiro central sozinho, mas não é onde o Timber tende a jogar com muitos minutos pelo Arsenal, então isso não me preocupa de nenhuma maneira, né? Então, tô tranquilo em relação ao fato de ele não vai ser muito exposto pela sua falta de altura, pela sua questão aérea, porque ele vai jogar mais aberto, né? E sempre vai ter jogadores muito bons pelo alto perto dele, né? Nomeadamente Saliba, em especial, nosso grande jogador pelo alto na defesa é o Gabriel, né? Então ele vai estar bem acompanhado na defesa e ele consegue jogar nessa versatilidade. É como se ele fosse um Zinchenko, só que fisicamente muito forte, né? Então eu acredito que é um jogador que vai acrescentar demais para o Arsenal. E aí a gente está fechando nossa primeira, digamos assim, série de contratações. Eu não acredito que o Arsenal contrate mais ninguém antes de começar a vender. Então a gente deve ver o Xhaka saindo. Talvez a gente veja a venda do Tierney logo em breve. A venda do Balogun parece provável. A venda do próprio Thomas Partey, a saída do Rob Holding, que agora não tem espaço nesse elenco. Se você for olhar, nós temos 7 defensores muito interessantes, né? Tirando o Zinchenko, todos muito versáteis, né? Que conseguem jogar em mais de uma posição na defesa de forma bastante competente. Obviamente, o Zinchenko é um jogador versátil, mas um jogador versátil diferente. Ele consegue jogar no meio de campo com facilidade, mas eu não colocaria o Zinchenko de zagueiro, nem a pau, nem de lateral direito. Acho que não ornaria muito bem, eu acho. Mas enfim, com esses 7, né? White, Saliba, que já renovou, devem anunciar em breve. Talvez já tenham anunciado quando esse vídeo sair. Gabriel, Zinchenko, Kivior, Tomiyasu. E agora o Timber, nós temos 7 jogadores muito competentes na defesa. Então eu acredito que o Rob Holding não tenha muito mais espaço no elenco. E que se ele quiser jogar, ele vai ter que procurar um outro clube. Eu acho que seria ótimo para todo mundo. Ele não veio muito caro, ele custou 2 milhões de libras. Ele jogou bastante tempo no Arsenal. Eu acredito que um valor aí na região de 10 a 12 milhões de libras seja uma boa venda para ele. Então a gente tem como levantar nossos 100 milhões aí. E talvez atrás de mais algum nome de meio campo. Saindo o Partey, a gente tem que trazer mais alguém para o meio de campo. Não sendo esse o caso, me parece que a gente talvez procure alguém para o ataque, que seja mais versátil ali, que possa dividir minutos com o Saka e o próprio Gabriel Jesus, uma espécie de Gabriel Martinelli pela direita, né?
um jogador com essas características mais de jogar também de centroavante, talvez seja muito interessante para o Arsenal, mas eu sinceramente acho que está muito próximo do que o Arteta considera um elenco cheio. Então, a gente está falando em mais uma contratação de algum lugar. Também não temos dinheiro infinito. E eu acho que a gente já está mexendo em bastante coisa para o clube estar interessado em, por exemplo, tentar tirar o Ed do time agora e tentar contratar um outro atacante. Já começa a ficar tipo, muita tarefa, a gente tem muita gente para vender ainda. É bom lembrar que tem Nuno, tem Pepe, tem Cedric, tem ainda bastante, digamos assim, entulho no nosso elenco para limpar. Então, talvez na próxima temporada a gente comece a olhar com mais detalhe para isso. Então, enfim, não esperem mais tantas ações na janela de entrada, mas acredito que a gente estava com um elenco muito forte. A gente está chegando perto daqueles 16 bem confiáveis para ter uma temporada boa, e depois disso, de fato, é muito difícil, né, ter um elenco com 18 ou 20 jogadores muito confiáveis se você não é um time com dinheiro infinito, que não é o caso do Arsenal. Então, três contratações que eu acredito terem sido muito inteligentes. Dois jogadores que já vêm para jogar com rodagem em Premier League. O Arteta nunca contratou um jogador que ele pensa em titularidade imediata que ele não tivesse passado para um outro clube na Premier League, né? A gente contratou o White do, com rodagem, né, do Brighton. A gente trouxe o Ramsdale, que era do Sheffield. A gente trouxe o Zinchenko e o Jesus do City. Agora a gente trouxe o Havertz do Chelsea e o Rice do West Ham. Então são todos jogadores com rodagem em Premier League. Porque o Arteta entende essa diferença de liga. Ele experienciou ela de forma bastante desagradável quando ele chegou. Ele já falou sobre isso, que ele apanhou feito um cachorro na primeira temporada. Foi muito difícil, é um ritmo muito diferente. É uma liga que não tem pausa, fisicamente muito exigente, então é bom que o jogador já esteja, não assim, acostumado com isso. Então eu imagino que o Timber seja mais opção do que um cara para vir super titular de cara. Mas é aquilo, como o Saliba não estava planejado virar titular, o, o Timber pode muito bem enfiar o White no banco se ele jogar bem. Mas isso aí é mérito do jogador. Não creio que seja exatamente o planejamento do Arteta. Beleza, galera? Então, assim, essa série de 3 vezes que eu gravei de uma vez não vão ao ar juntos, mas eu espero que seja o suficiente para, enfim, manter a galera informada e interessada no que a gente está fazendo. A gente, se bobear, já vai ter tido um jogo de pré-temporada, ou tá perto de ter um jogo de pré-temporada. Eu não vou cobrir jogos de pré-temporada, porque eu acho que eles são completamente inúteis. Talvez o último, né, que vai ser a Charity Shield, talvez valha alguma observação, mas antes disso, relaxem, não fiquem tão estressados. A gente está no caminho certo, vai dar tudo certo. Acredito que a gente vai estar brigando ali pelo título novamente com o City, talvez o Liverpool, que está se reforçando bem, né, com uma renovação no meio de campo deles. Vamos ver. Dali para baixo, eu acho que a gente continua bem acima do resto. Mas isso pode, obviamente, mudar. E a gente vai depois fazer um vídeo falando sobre os rivais um pouquinho mais para frente. Valeu, galera.